Boa noite a todos vocês, como estão? Vão deixando o seu like, os que estão presentes, também vão compartilhando com as pessoas que vocês podem pensar que tenham também interesse nessa temática da patrística de Nossa Senhora. Boa noite, como estão? Bem-vindos. Boa noite, que Deus abençoe. Bem-vindos todos vocês à nossa live. Vão aproveitando também para compartilhar, deixando também o like de vocês, de onde vocês estão falando. Que Deus abençoe a todos, bem-vindos. Pois muito bem, então, convido a todos vocês, nós começarmos essa transmissão precisamente invocando o Espírito Santo sobre nós, sobre todos aqueles que nos vão acompanhar nessa transmissão, depois assistirão em outro momento, para que também Deus ilumine a nossa inteligência e, sobretudo, inflame o nosso coração no amor de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invoquemos também a proteção e a presença de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, também sobre essa nossa noite, essa transmissão, para que ela também nos conduza a Jesus, que ela nos traga uma vez mais a Jesus aos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ok, dou as boas-vindas a todos vocês, uma boa noite, a que nos estão seguindo por essa transmissão, cujo intuito hoje é falar um pouquinho sobre Nossa Senhora no pensamento de Santo Agostinho. Para começo de conversa, vou pedindo para vocês, vão compartilhando já este link, para que chegue também a mais pessoas, para que possam também acompanhar e receber pois esse conhecimento, que lembrando, deve ser sempre um conhecimento que vem do coração. Santo Agostinho, no livro terceiro das Confissões, ele falando sobre Cícero, ele diz que muitos apreciavam a sua língua, mas pouco o seu coração. Ou seja, muitos de Cícero apreciavam o seu estilo, a sua eloquência, a sua capacidade literária, mas poucos admiravam, apreciavam o seu coração. Que isso não deve acontecer conosco no tocante a Santo Agostinho. É verdade que a língua de Santo Agostinho, o seu estilo, a sua capacidade literária é maravilhosa, mas, sobretudo, nós devemos apreciar, valorizar de Santo Agostinho o seu coração. E essa live, essa transmissão, vai justamente nessa direção, que nós possamos conhecer um pouquinho mais o coração de Santo Agostinho, no tocante a Nossa Senhora. O coração de Santo Agostinho também é um coração apaixonado por Cristo, em primeiro lugar, mas também pela Mãe de Cristo, que é Nossa Senhora. E gostaria de apresentar para todos vocês que nos estão seguindo através dessa transmissão
um resumo do pensamento de Santo Agostinho sobre Nossa Senhora. Então, para início de conversa, gostaria de mostrar para vocês duas fontes principais da Mariologia agostiniana. Dois escritos ou dois lugares, né? Quando nós falamos de fonte, em estudo histórico, em estudo patrístico, significa aqueles lugares privilegiados onde nós podemos ir lá resgatar informações, aprofundar o conteúdo teológico, espiritual daquele autor. E de Santo Agostinho nós temos duas fontes principais, dois lugares privilegiados onde nós podemos ver o seu amor a Nossa Senhora e o grande apreço que Santo Agostinho tinha pela Mãe de Deus. Sem dúvida nenhuma, o primeiro escrito mais direto onde Santo Agostinho nos fala de Nossa Senhora é um tratado que ele escreveu por volta do ano 401, 402, é o tratado sobre a virgindade consagrada, o De Sancta Virginitate, sobre a santa virgindade. Nesse tratado, que está dedicado ao tema da consagração virginal, portanto, está dedicado sobretudo às consagradas de Cristo Jesus, Santo Agostinho coloca Maria como exemplo de consagração virginal. E lá ele vai descrever as virtudes de Nossa Senhora, sobretudo a virtude da humildade. É maravilhoso nesse texto, Agostinho, além de falar da virtude da castidade, que é importante, né, na vida cristã, mas sobretudo na vida das virgens consagradas a Cristo, nas esposas de Cristo, a castidade ela está emparentada com a caridade e a humildade. Agostinho, nesse livro, ele vai dizer que a castidade ela tem uma casa, que esta casa é a humildade. Se alguém quer viver a pureza, a castidade, deve se revestir de humildade. E Maria, Virgem Puríssima, é aquela que em primeiro lugar se revestiu de humildade. Maria Santíssima se revestiu de humildade. Então, em primeiríssimo lugar, Maria é esta virgem humilde e, portanto, casta, porque a castidade ela reside na humildade. E é interessante que Agostinho lhe diz, mas o guardião desta casa, o protetor desta casa, que é a humildade, é a caridade. Essas três virtudes são fundamentais no pensamento de Agostinho desde o início da sua conversão. Vocês vão se lembrar, Agostinho, um dos empecilhos para a sua conversão era justamente ainda o apego às paixões carnais. A indecisão de Agostinho é que o seu afeto ainda estava muito vinculado às coisas deste mundo, sobretudo às paixões carnais. Agostinho, então, ele, lendo as Escrituras, ele se deparou com a humildade de Cristo, a importância da humildade de Cristo Jesus. E essa humildade foi resgatando no coração de Agostinho também essa profunda pureza e o apreço, a valorização da virtude da pureza. Então, a castidade, ela reside, ela mora na casa da humildade e essa humildade, ela é protegida, ela é vigiada pela caridade, pelo amor. Então, no livro da Santa Virgindade, a Virgindade Consagrada, Agostinho ali vai dedicar vários capítulos a aprofundar nas virtudes de Nossa Senhora, como exemplo de Virgem consagrada. Então, essa é uma primeira fonte, eu diria uma das fontes mais diretas para nós conhecermos o pensamento mariológico de Santo Agostinho, o que ele ensinou
sobre Nossa Senhora. Então, recomendo muito justamente essa leitura do livro sobre a virgindade consagrada. Agora, nós temos também outro escrito que é importantíssimo para o conhecimento da Mariologia de Santo Agostinho, que são alguns sermões que infelizmente não encontramos traduzidos ao português, mas são os sermões dedicados ao tema do Natal, que são os sermões de número 184 até o sermão 196. Então, sermão 184 ao sermão 196 é uma série de sermões dedicados ao tema do Natal, o nascimento de Jesus. E lá brilha também o mistério do nascimento e também o mistério da participação de Nossa Senhora no mistério do nascimento, da Anunciação. Então, essas são as duas fontes principais, né? Recapitulando, o livro da Virgindade Consagrada, que Santo Agostinho escreveu por volta do ano 402, e depois esses sermões do tempo do Natal, sermão 184 a 196. Existe um site onde eles têm a obra completa de Santo Agostinho, mas está ali em espanhol, em italiano, em inglês, toda a obra completa de Santo Agostinho, que é um site italiano, mas tem em várias línguas, infelizmente não tem em português, mas quem tem acesso ao espanhol, ao inglês, ao francês, vai ter acesso ali às obras completas de Santo Agostinho, que é o site augustinos.it, né? IT de Itália, augustinos.it. Lá nós temos todas as obras disponibilizadas nesse site. Lá vocês podem encontrar também o livro sobre a Virgindade Consagrada e depois o livro, também os sermões, as obras completas, mas esses sermões sobre o Natal, do número 184 a 196. Né? Que nós encontraremos então nesses escritos e em muitos outros sobre o pensamento de Agostinho, ou seja, quais são as linhas mestras, digamos assim, as constantes que nós encontramos no pensamento de Agostinho sobre Nossa Senhora. Então, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, e aqui eu me baseio também neste livro, que vocês podem encontrar na Paulus, Santo Agostinho, a Virgem Maria, sem textos com comentários, né? Aqui o organizador deste livro, ele colocou 100 textos, na verdade a organizadora é a irmã Nair de Assis Oliveira, que organizou este livro, colocou 100 textos, 100 trechos de Agostinho sobre Nossa Senhora. Então recomendo muito a leitura desse livro. São cerca de quase 180 páginas, onde recolhe o pensamento de Santo Agostinho, textos diretos de Santo Agostinho ao longo de todas as suas obras, cartas, livros do início da sua conversão ou também do final da sua vida, onde Agostinho aborda o tema de Nossa Senhora. Então, recomendo muito a leitura também desse livro, uma das fontes, e, enfim, existem também outros, mas esse livro aqui, ele é muito bom porque recolhe bastante bem a totalidade dos escritos de Santo Agostinho, onde nós vemos ele
abordar o tema de Nossa Senhora, sempre unida ao mistério de Cristo. Pois bem, então, lendo essas duas fontes diretas que eu citei aqui para vocês, o livro da Virgindade Consagrada, os sermões sobre o tempo do Natal, e depois essa coletânea de textos de Agostinho sobre Nossa Senhora, nós podemos aqui encontrar algumas constantes do pensamento de Santo Agostinho no tocante ao mistério da nossa fé relativo à nossa mãe, a Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria. Um primeiro aspecto que destaca do pensamento de Santo Agostinho, que é comum a todo o cristianismo dos primeiros séculos, é o tema da virgindade de Maria. Nós rezamos no credo que ele se encarnou no seio da Virgem Maria. Esse aspecto da virgindade de Maria está presente já nos símbolos antigos da fé. Não só no símbolo apostólico, chamado símbolo dos apóstolos, que a gente reza, né, professa todos os domingos na missa, mas também no símbolo niceno-constantinopolitano e muitos outros símbolos primitivos da fé. Quando lemos, ali é uma constante do dogma, ou seja, o símbolo da fé é um resumo da fé cristã. E lá, em todos esses símbolos, comparece essa palavra, que é uma palavra bíblica, ou seja, Maria Virgem, nasceu da Virgem Maria. Nós lemos no Evangelho de São Lucas que no 6º mês da gravidez de Isabel, o arcanjo São Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem justo chamado José, da tribo de Davi, e o nome da virgem era Maria. O Evangelho de Lucas insiste neste epíteto, Maria Virgem. Os textos antigos, vamos dizer assim, que é uma das primeiras verdades da nossa fé ensinada já nos símbolos antigos. Ele nasceu da Virgem Maria. Temos aquela profecia também de Isaías, eis que uma virgem conceberá, né, na tradução, na versão grega do Antigo Testamento. Lembrando que a Bíblia grega ela era muito importante na época de Jesus e na época dos apóstolos, porque a Bíblia grega, chamada Bíblia dos 70, era a Bíblia usada na época. Os judeus, depois do exílio da Babilônia, tinham perdido o contato fluente com a língua hebraica. Eles aprenderam a língua dos caldeus, né? Falavam, portanto, o aramaico. O hebraico ele ficou reduzido a um grupo de espertos rabinos. A maioria do contato que o povo de Israel tinha com o Antigo Testamento, na época de Jesus, ou era através dos Targumim, ou seja, traduções aramaicas da Bíblia, ou através da Bíblia grega. A Bíblia grega, de fato, estava mais difundida, inclusive, do que, inclusive, os Targumim. Era a Bíblia da diáspora de Israel, das sinagogas da diáspora. E, segundo os evangelhos, nós vemos que Jesus, quando usa o Antigo Testamento, cita, se apoiando mais na Bíblia grega, né? Os apóstolos também, quando usam o Antigo Testamento, se apoiam mais na Bíblia grega do que na Bíblia hebraica. E por isso a Bíblia grega se tornou um critério para os cristãos dos primeiros séculos, né? Como a Bíblia grega teve uma importância para os cristãos, né? Para nós cristãos. É verdade que não é o texto original, o grego, é uma tradução, mas visto que era em uso na época de Jesus e na época dos apóstolos, os cristãos dos primeiros séculos tiveram sempre em grande apreço
a tradução grega da Bíblia dos 70. E nessa versão dos 70, em Isaías, se lê que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E assim aparece também no texto, por exemplo, de São Mateus, né, quando ele cita essa profecia de acordo com a versão grega. Essa é uma verdade de fé. Maria Virgem, ela é virgem. O próprio evangelista São Lucas nos fala, né, e depois está nos primeiros credos primitivos. Existem também textos antigos, por exemplo, o proto-evangelho de São Tiago, que é um texto, vamos chamá-lo assim, apócrifo, mas é um apócrifo bom, né? Existem apócrifos heréticos, apócrifos gnósticos, mas existem alguns apócrifos que são textos do tipo devocionais, como se fossem uma espécie de textos de devoção, né? Um pouco para, às vezes até com um caráter apologético. E o proto-evangelho de Tiago é um texto desse tipo. É um cristão que crê na virgindade perpétua de Maria e defende a virgindade perpétua. Esse texto do proto-evangelho de Tiago é um texto datado aí por volta do ano 120 e 130, ou seja, a primeira metade do século II, o proto-evangelho de São Tiago. E é uma grande defesa da virgindade perpétua de Maria, de modo fantástico, com muitos milagres, enfim. É um texto bastante fantasioso, mas o intuito do autor era defender a virgindade perpétua de Maria contra acusações que vinham por parte do judaísmo e também do paganismo. Em Santo Agostinho é explícito a quantidade de textos, por exemplo, nesse livro aqui, que traz a quantidade de textos que defendem a virgindade perpétua de Maria. Maria virgem antes, durante e depois do parto. Quantidade imensa de textos que vão nessa direção, né, da virgindade perpétua de Maria. Né? Isso Agostinho ele compartilha com todos os cristãos dos primeiros séculos. Maria Virgem, um dos títulos marianos mais antigos que nós encontramos já no Evangelho de São Lucas. Agora, tem outro aspecto que eu gostaria de enfatizar. Além deste da virgindade de Maria, que está também unido a este, que é o tema da santidade de Maria. Obviamente, em Santo Agostinho, ainda não existe, por exemplo, aquele tema diretamente falando do tema da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, ele foi explicitado dogmaticamente, definido de modo dogmático no século XIX, pelo Papa Pio IX. Nós sabemos muito bem disso. Contudo, o conteúdo desse dogma esteve presente desde os primórdios, e os primeiros cristãos falavam muito, né, a miúde, desta santidade de Maria. No grego, né, a Igreja Ortodoxa grega falava muitas vezes de Maria como a Panágia, né, a toda santa, a toda pura, e inclusive se usava expressões chamando Maria de Imaculada, porque não tinha nenhum pecado, sempre santa, sempre pura, a Panágia, né, a toda santa. Hagios, no grego, significa santo, e pantos é o pronome, esse pronome indeterminado, que significa todos, né, toda, tudo. Né? A Panágia é a toda santa, Maria como totalmente santa. Sem dúvida nenhuma, Santo Agostinho e a espiritualidade de Santo Agostinho foi a que mais contribuiu para o desenvolvimento do dogma da Imaculada Conceição. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes méritos
da espiritualidade e da teologia ocidental, né, o fervor e a devoção, não porque a Igreja Oriental não tem a devoção, e tem muitíssimo, e temos que aprender muito deles, do respeito e da admiração, da veneração que eles têm pela Theotokos, pela Mãe de Deus, né? Mas foi no Ocidente que se desenvolveu mais esse tema por causa da crise pelagiana. Né? Pelágio foi um monge ali da Britânia que na época de Santo Agostinho ele negou a existência do pecado original, dizendo que o ser humano pode não pecar se ele quiser. É o tema da impecabilidade. Nós encontramos nos escritos de Pelágio. Ele dizia, por exemplo, que o ser humano ele pode, se ele quiser, não pecar. O tema da impecabilidade humana, que ele pode manter-se em santidade com as próprias forças. E Pelágio, por exemplo, colocava que o pecado original era simplesmente um mau exemplo. Então, quando nós vemos alguém fazendo algo errado, quando nós recebemos um mau exemplo, aquilo também influencia em nós e nos faz também pecar. Né? Pelágio era um pouquinho desta ideia. Agostinho, baseado na sua própria experiência de conversão, na qual ele foi arrancado do profundo do lodo do pecado pela graça, e que sem a força da graça, a força de Deus, ele era incapaz de permanecer fiel a Deus. Agostinho, então, ele se dá conta de que ali havia um grande erro teológico, né, de Pelágio, dizendo que nós, pelas nossas próprias forças, podemos nos manter na graça de Deus. Né? Então, Agostinho, defendendo a plenitude, né? Ou seja, a importância, o primado da graça, ele vai combater Pelágio e vai também enfatizar o aspecto dessa graça em Maria Santíssima. O arcanjo Gabriel, quando se apresenta diante de Nossa Senhora, diz: Ave, cheia de graça. Né? Ave, gratia plena. E vejam, em toda a Sagrada Escritura, jamais encontraremos um anjo elogiando um ser humano. Por um fato muito simples: um anjo é um ser de natureza superior ao ser humano. Um anjo é muito mais inteligente, muito mais belo, tem uma natureza muito mais perfeita do que o ser humano. São seres espirituais, são seres... Os anjos são seres totalmente espirituais, são seres simples, né? E, portanto, nós nunca encontraremos nas Sagradas Escrituras um anjo elogiando um ser humano, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, nós encontramos os anjos dando ordens aos seres humanos e também, muitas vezes, dando um puxão de orelha. Nós vemos no caso de Zacarias, pai de São João Batista, que ele fica mudo porque ele não aceitou a palavra do anjo e o anjo enviou sobre ele, pois, esse castigo sobre Zacarias, pai de São João Batista. Né? Até que ele reconheceu o nome do filho e então a língua de Zacarias se soltou e ele pronunciou aquele hino belíssimo, aquele cântico do Benedictus, né, que nós temos no Evangelho de São Lucas. Com Maria é diferente. O arcanjo São Gabriel, ele diz essas palavras: Ave, gratia plena, Dominus tecum. Né, o Senhor está contigo. Ou seja, o Senhor, o próprio Deus, está a teu favor, é contigo. Né? Então, é algo único em todas as Escrituras. Nós encontramos ali, então, o mistério da graça que envolve Nossa Senhora. Esse tema da graça é muito
presente no pensamento de Agostinho, sobretudo nas últimas décadas de Santo Agostinho. E Nossa Senhora entra ali também dentro desse mistério da graça. Vou aqui ler para vocês um texto que nós encontramos no livro de Agostinho, intitulado A Natureza e a Graça, que é um livro do ano 415, ou seja, 15 anos antes da morte de Santo Agostinho, ali no início da polêmica contra Pelágio. Pelágio dizia então que o ser humano pode não pecar se ele quiser com as próprias forças. Não existe o pecado original, é só um mau exemplo que nós recebemos de Adão e Eva, mas a vontade humana não está afetada pelo pecado, nós podemos não pecar se nós quisermos, né? E contra Pelágio, Agostinho joga na cara de Pelágio aquela frase de 1 João, capítulo 1, versículo 18, que São João, na sua primeira carta, diz: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Diz assim, diz o apóstolo São João: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Olha só, eu leio e depois faço um comentário. Está no livro A Natureza e a Graça, de Santo Agostinho, no capítulo 36, parágrafo 42 do livro. Diz assim Agostinho, olha só que palavras fortes. À exceção da Santa Virgem Maria, sobre a qual, devido à honra ao Senhor, não quero discutir. Então ele faz uma exceção para a Virgem Maria e explica o porquê dessa exceção. Porque sabemos que lhe foi concedido um grau mais elevado de graça para vencer totalmente o pecado. Olha só que maravilhoso esse texto de Santo Agostinho, né? Ou seja, à exceção de Maria, lhe foi concedido um grau especial de graça para vencer completamente o pecado. Então, à exceção de Maria, que agora não quero discutir, olha o que ele continua dizendo: pois mereceu conceber e dar à luz aquele a respeito do qual não consta que tivesse pecado, né? Jesus é imaculado, é puríssimo, é santíssimo. A carne santíssima de Jesus veio de Maria. E, portanto, a carne de Maria também era preciso que fosse totalmente santa, para não contaminar a carne do Verbo encarnado. E, olha só, então ele diz: excetuando a Virgem Maria, se pudéssemos reunir aqui todos aqueles santos e santas, como se aqui vivessem, e perguntar-lhes se eles estavam isentos de pecado, qual seria a sua resposta no nosso modo de pensar? O que afirma Pelágio ou o que assevera o apóstolo João? Vejam que texto maravilhoso. Ou seja, Agostinho diz o seguinte, né? Excetuando Maria, se reuníssemos agora aqui todos os santos e santas do Antigo e do Novo Testamento, Abraão, Moisés, Davi, os profetas, os apóstolos, né? Os santos discípulos de Jesus, Santa Maria Madalena, se reuníssemos todos eles aqui, diante de Pelágio, que nega a graça, que nega a força de Cristo Jesus, se nós colocássemos todos os santos e santas do Antigo e Novo Testamento e lhe perguntássemos se eles, à exceção de Maria, diz Agostinho, né, excetuando a Virgem Maria, devido à honra à carne do Senhor, porque lhe foi concedido uma graça especial, um grau mais elevado de graça, diz Agostinho. Então, excetuando Nossa Senhora, se colocássemos aqui todos os santos e santas do Antigo e do Novo Testamento, o que eles diriam? Que eles estão imunes
do pecado? Ou eles diriam, como São João, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Né? Belíssimo esse texto de Santo Agostinho. É claro que ali, explicitamente, ele não está dizendo o dogma da Imaculada Conceição, mas é, digamos assim, já um fundamento, uma preparação baseado no tema que é muito antigo no cristianismo, desde a época dos apóstolos, o tema da santidade de Maria. Os cristãos dos primeiros séculos tiveram que defender diante das acusações dos pagãos, sobretudo, mas também de alguns grupos judaizantes, que Maria não era toda santa, que ela não foi sempre virgem. Então o tema da santidade de Maria vai se desenvolvendo ao longo dos séculos até que nós chegamos à compreensão plena do mistério da Imaculada Conceição. Mas é interessante aqui, no livro sobre a natureza e a graça, nesse capítulo 36, Agostinho ele vai dizer, bom, excetuando Maria, se juntássemos aqui todos os santos da Bíblia e lhe perguntássemos o que eles acham de si mesmo, aquilo que afirma Pelágio, que nós podemos não pecar se nós quisermos, ou que todos nós temos pecado. E eles diriam, obviamente, com São João, na primeira carta, que se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. A única exceção que pode dizer que não tem pecado é Maria Santíssima. Né? Não é o único texto, temos um outro texto em outro escrito de Santo Agostinho, que vai nessa linha, aprofundando o tema da santidade de Nossa Senhora. Ela é toda santa, a Panágia, canta a Igreja do Oriente, né, a toda santa. No finalzinho da vida de Santo Agostinho, ele polemizou contra um pelagiano chamado Juliano. Na verdade, ali já está dentro do semi-pelagianismo. Né, os semi-pelagianos, eles afirmavam que o início da conversão, o início da fé, vinha da liberdade humana. Não era obra da graça, mas era obra da liberdade, do livre-arbítrio. O primeiro passo é você que tem que dar, dizia Juliano e outros semi-pelagianos. Ou seja, o primeiro passo da conversão depende de ti. Depois Deus faz tudo o resto. Agostinho, ele viu ali o erro também dessa heresia e ele começou então a combater essa heresia, chamado hoje, né, nós chamamos de semi-pelagianismo, que coloca que o início da conversão, o início da fé é obra humana, depende da liberdade humana. Né? Lê do engano, tudo é obra da graça, tudo é dom de Deus, né? E nesse livro inacabado, porque Agostinho vem a falecer no ano 430, então ele deixa essa obra incompleta, que ele escreveu nos 2 últimos anos da sua vida, entre os anos 428 e 430, nessa obra contra Juliano, ele responde às acusações de Juliano. Juliano aí envia a Agostinho uma série de acusações, muitas delas inventadas, que não estão nos escritos de Agostinho, outras tiradas do contexto, fora do contexto dos escritos de Agostinho. Agostinho vai rebatendo uma por uma as acusações de Juliano. Né? Uma dessas acusações que Juliano faz a Agostinho é dizendo que Agostinho tem afirmado que Maria esteve sobre algum momento em posse, em poder do demônio. Né? E Agostinho, infelizmente, ele não explica, ele não desenvolve a temática, mas simplesmente Agostinho nega que essa afirmação de Juliano. Ele fala, nunca eu disse que Maria, por um instante sequer, esteve sobre o poder do demônio. Né? Nós, pelo pecado original,
Lembrando, o pecado original não é um pecado que nós cometemos, mas é um pecado que nós herdamos, ou seja, é uma privação de uma graça da santidade original que todos nós nascemos com essa privação. Não é um pecado, é um pecado em sentido análogo, não é um pecado que nós cometemos, é uma privação, é uma espécie de nós nascemos com uma deficiência, ou seja, sem a graça santificante. Essa ausência da graça santificante com a qual nós nascemos, nós chamamos de pecado original. Portanto, não é um pecado pessoal, é um pecado de natureza. A nossa natureza nasce, digamos assim, com essa dívida. E, portanto, o pecado original, que todos nós contraímos através da geração, né, da propagação da espécie humana, esse pecado original nos coloca, como diz São Paulo, né, no reino das trevas, e depois com o batismo nós somos arrancados, diz São Paulo, nós fomos arrancados do reino das trevas e plantados no reino do Filho amado, em Jesus, através, né, da graça, através da graça batismal. Né? Nesse texto, então, Agostinho ele vai se defender da acusação de Juliano, dizendo que Maria jamais esteve sobre o poder do demônio. Né? Pena que Agostinho não desenvolve mais. Quem vai desenvolver vai ser a tradição cristã, chamando Maria de Imaculada. Né? Um título, os primeiros cristãos, quando enfatizavam ou chamavam Maria de Imaculada, estava primeiro baseando-se no livro do Cântico dos Cânticos, que o esposo diz à esposa que ela é toda bela, imaculada, sem ruga, sem mancha. Esse texto nós encontramos, por exemplo, já em Orígenes de Alexandria, aplicado à igreja, a igreja sem ruga, sem mancha, é um texto paulino também. E depois os cristãos, sobretudo a partir do século V, com o Concílio de Éfeso, vão usar mais essa terminologia. Né? Olha só o que diz Santo Agostinho, então, no livro sobre... nesse livro, desculpem, Contra Juliano, uma obra inacabada, do finalzinho da vida de Santo Agostinho. Eu leio e depois faço um comentário. Ele diz assim: mas dizemos o que não queres reconhecer, o que tu não queres reconhecer, Juliano. Ele está se dirigindo a Juliano, né? Esse herege semi-pelagiano. Então, dizemos aqui é um plural majestático. Agostinho está dizendo em primeira pessoa, mas vou traduzir aqui, vou colocar em primeira pessoa do singular, né? Mas o texto no original é um plural majestático, muito típico dos escritores antigos, né? Então, mas digo o que tu não queres reconhecer, isto é, que os homens só podem ser libertados pela graça, perdoados dos seus pecados e impedidos de cair em tentação. Então, olha só, é pela graça que nós somos libertados, perdoados e impedidos de cair em tentação. Se não é a graça que nos salva, estamos perdidos. Né? E não atribuo ao demônio qualquer poder sobre Maria, em virtude do seu nascimento. Olha só o que diz Agostinho. Ele diz, eu não atribuo, como você está me acusando, eu não atribuo qualquer poder ao demônio sobre Maria. Maria, ou seja, o demônio não tem nenhum poder sobre Maria em virtude do nascimento de Maria. Depois aqui tem um texto que é bem difícil de compreensão, tem muita polêmica. Agostinho ele continua dizendo, mas apenas porque a graça do nascimento veio desfazer, porque a graça do renascimento veio desfazer a condição do seu nascimento. Aqui, evidentemente, né, Agostinho ainda não tem as palavras do dogma da Imaculada Conceição. O tema aqui é a santidade total de Maria. E, portanto, Maria nunca foi posse, nunca foi ou esteve
sobre o poder do inimigo. Nós, pelo pecado original, antes do batismo, estamos sobre poder, né? Sobre influência do inimigo, estamos no reino das trevas, na escuridão do pecado original, até que pela graça do batismo nós somos libertados. Maria jamais foi posse do inimigo, jamais Maria ela esteve sobre o poder do mal, né? E Agostinho diz que isso é em vista do nascimento de Maria. Como interpretar essa última frase? Ele fala que isso é porque a graça do renascimento veio desfazer a condição do nascimento de Maria. Nós sabemos hoje, pela proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que Maria também foi redimida por Cristo. E com certeza Agostinho também afirmava isso, ou seja, Cristo é o único mediador, é o único salvador, e também Cristo é o salvador de Maria, é o redentor de Maria. E portanto, Maria também teve um renascimento. Maria, em outras palavras, também foi redimida por Cristo. Depois o dogma da Imaculada Conceição nos vai ensinar que Maria foi redimida antecipadamente, antes que o pecado original tocasse de algum modo a existência pura e santa de Maria. Deus a protegeu, a preservou de toda a mancha do pecado original, ou seja, de qualquer influência ou poder do inimigo. Maria também foi redimida, mas de modo prévio, antes mesmo de ser tocada pelo pecado original. Se vocês me permitem, para que nós possamos entender um pouquinho isso, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem um texto belíssimo, Certa vez ela meditando no Evangelho, aquela pecadora perdoada, onde Jesus disse: os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou, a quem muito ama, muito será perdoado. E Santa Teresinha, ela tinha consciência de que ela nunca cometeu um pecado mortal na vida, nunca tinha cometido um pecado grave. Ela tinha essa consciência. E ela então entra em crise, Santa Teresinha, porque ela fala: nossa, lendo esse evangelho, aquela pecadora foi perdoada porque ela muito amou. E, portanto, ela foi também muito amada pelo fato de ser muito perdoada. E Santa Teresinha, ela entra em crise, ela fala: será que Deus não me ama? Porque eu nunca cometi um pecado grave do qual eu tenha sido perdoada por Deus, Santa Teresinha cai assim numa crise muito profunda. E típico dos santos, dos grandes doutores místicos, ela então, olhando para a própria fraqueza, ela diz: na verdade, Deus não me perdoou muito, Deus me perdoou tudo, diz Santa Teresinha. Porque ele sabia que eu era tão fraca, que Deus foi tirando todas as pedras do pecado, todos os empecilhos do meu caminho, para que eu não caísse no pecado grave. Então, esse trecho de Santa Teresinha nos ajuda talvez a entender, pelo menos para mim, me ajuda a entender muito o dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, Santa Teresinha, ela foi preservada do pecado grave na sua vida por pura bondade do Redentor, que foi tirando os empecilhos, os obstáculos da vida de Santa Teresinha. Agora, isso de modo pleno, de modo verdadeiro, aconteceu com Nossa Senhora. Nossa Senhora foi redimida por Cristo, mas previamente, antes de qualquer mancha do pecado tocasse a alma de Nossa Senhora. Maria, ela pode cantar no Magnífica que o Senhor fez grandes coisas a seu favor. E com Santa Teresinha, de modo ainda mais pleno,
Nossa Senhora pode dizer que ela não foi muito redimida por Cristo, como é o nosso caso, né? Deus nos redimiu pelo batismo, perdoou os nossos pecados, os nossos muitos pecados. Maria, ela foi redimida totalmente, antes mesmo que o pecado infectasse, tocasse a alma e o corpo de Nossa Senhora. Né? E esse texto aqui de Santo Agostinho é belíssimo porque nos diz isso. Não digo, diz Santo Agostinho, não atribuo ao demônio qualquer poder sobre Maria em virtude do seu nascimento, mas apenas porque a graça do renascimento veio desfazer a condição do seu nascimento. É um texto de difícil interpretação. Vocês podem encontrar esse texto no livro Contra Juliano, de Santo Agostinho, a obra inacabada, no livro 4º, no parágrafo 122. É um texto também de difícil interpretação. Mas uma coisa é clara nesse texto de Agostinho contra Juliano. É o tema da santidade de Maria. Maria é toda santa, toda pura, e, portanto, ela jamais foi posse do inimigo. Jamais ela esteve sobre o domínio do mal, do demônio. Maria preservada de qualquer influência, de qualquer cadeia do inimigo. Outros textos que eu quero apresentar para vocês de Santo Agostinho, onde ele fala da grandeza de Nossa Senhora, são muitíssimos. Então, repito, quem quiser depois pode buscar este livro aqui, está publicado pela Paulus, né, a Virgem Maria, 100 textos marianos com comentário da irmã Nair de Assis Oliveira. Ela faz aí os seus comentários, enfim, né? Mas, sobretudo, apresenta 100 textos de Agostinho sobre Nossa Senhora. Né? Um tema que é muito presente, a gente encontra em vários lugares de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o grande doutor da encarnação. Ele segue muito a linha joanina do Evangelho de São João, da primeira carta de São João, que fala da encarnação do Verbo. Nós temos, por exemplo, no livro 7º das Confissões, onde Agostinho fala do seu encontro com o Verbo encarnado, que lhe deu essas ferramentas da humildade para poder entender as Sagradas Escrituras. Né? Tem um texto que está no comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de São João, que é o Tratado 7º, e é no parágrafo 4º desse comentário ao Evangelho de São João, onde Agostinho fala que as núpcias do esposo com a sua esposa, que somos nós, que é a igreja, né, nós nos unimos de modo indissolúvel, inseparável com o Verbo, através do mistério da encarnação, da união hipostática. Ou seja, pela união hipostática, Deus e o ser humano se uniu de modo indissolúvel em Cristo Jesus, de modo inseparável. E é exemplo da união esponsal. Marido e mulher se unem no santo matrimônio de modo indissolúvel, de modo inseparável. Agora, visto que essa união da humanidade com a divindade é uma espécie de núpcias, né, de casamento, de matrimônio, Agostinho chama o ventre imaculado de Maria, o ventre puríssimo de Maria, deste tálamo nupcial, ou seja, essa câmara nupcial, o leito nupcial é o ventre de Maria, onde se dá essa união íntima do esposo com a esposa. Então, comentário ao Evangelho de São João, tratado, né, o comentário 7º, no parágrafo 4º, diz assim, Santo Agostinho: o Senhor não teria vindo às bodas se ele não tivesse noiva aqui na terra.
Ele está comentando as bodas de Caná, as núpcias de Caná na Galileia. Ou seja, o Senhor não teria entrado nessas bodas se ele não tivesse uma noiva aqui nessa terra. Depois continua dizendo: ao morrer, o Senhor deu seu sangue por aquela noiva, por aquela esposa, que haveria de receber em sua ressurreição. Com ela, ou seja, com a noiva, já se tinha unido no seio da Virgem. Ou seja, a carne humana como esposa, a nossa humanidade como esposa de Cristo. Com efeito de Santo Agostinho, o verbo é o esposo e a esposa é a carne humana. O verbo humanado é o único filho de Deus, o qual é ao mesmo tempo filho do homem. O seio da Virgem é a câmara nupcial, ou seja, o tálamo, o leito nupcial. É aí, ou seja, no ventre de Maria, que se tornou cabeça da igreja. É aí que ele se adiantou como esposo, saindo de seu tálamo, conforme a profecia das Escrituras. E aqui Agostinho cita o Salmo 18, no versículo 6º, falando, o Salmo 18 fala que o sol, ele sai do seu leito nupcial como um esposo, como um herói alegre percorrendo o seu caminho. Então ele sai ali do ventre de Maria, ele sai qual esposo do tálamo, como alegre herói percorrendo o caminho. Desse tálamo ele saiu como esposo e convidado, ele veio às bodas, as núpcias de Caná na Galileia. É belíssimo esse texto. Não é o único, tem vários outros textos, mas aqui por questão do tempo, não quero prolongar muito, por questão do tempo eu cito somente este. Ou seja, o ventre de Maria como esse tálamo nupcial, o lugar do encontro do amor do esposo com a sua esposa, a igreja, se deu no ventre puríssimo de Maria. Belíssima essa imagem. Nós muitas vezes pensamos no ventre de Maria, e com toda razão, porque é verdade, o ventre de Maria é casa de Deus, é morada de Deus, é templo, é santuário de Deus. Mas eu mesmo devo confessar que nem sempre tenho pensado o ventre de Maria como esse leito nupcial, onde o esposo se une à sua esposa, que é a igreja. Essa esposa que ele purificou com o seu sangue na cruz e que obteve de modo definitivo através da sua ressurreição. Outro texto que eu gostaria de comentar que é um texto belíssimo do Sermão 291. Leio somente um trecho no finalzinho, no qual Agostinho fala da grandeza de Nossa Senhora. Olha o coração de Santo Agostinho. Aqui tem um diálogo de Agostinho com Maria. Ele está conversando com Maria. Não é o único, depois quero citar outro também, belíssimo, onde ele dialoga com Maria. Podemos dialogar com Maria. Muitas pessoas têm um pouquinho de escrúpulo, falam, não, eu só converso com Jesus, não quero conversar com Maria. Aqui, Agostinho, pelo menos nesses dois textos, nós encontramos ele dirigindo uma apóstrofe a Maria, interpelando Maria, conversando, dialogando com ela. E o tema também aqui é o da grandeza de Maria. Se trata do Sermão 291, no parágrafo 6º. Sermão 291, no parágrafo 6º. Agostinho, então, ele está primeiro falando dessa verdade, a qual acabei de comentar para vocês, ou seja, o ventre puríssimo de Maria é esse tálamo nupcial da união do esposo com a esposa, que é a igreja, o ventre de Maria. Ele começa outra vez explicitando essa verdade da nossa fé,
muito presente no coração de Agostinho. E depois, então, Agostinho ele fica todo maravilhado dessa grandeza, né? O que tem de especial, de grandioso, essa mulher para merecer ser esta morada do Verbo, este leito nupcial da união do esposo com a esposa. E Santo Agostinho, ele diz assim: de onde vem isto para ti? Está conversando com Maria. Talvez pareça insolente interpelar assim a Virgem e quase inoportunamente fazer chegar aos seus castos ouvidos estas minhas palavras. Né? Agostinho até ele se sente ali em dificuldade ao dirigir essas palavras a Maria. De onde te vem tanta grandeza ao ser casa de Deus, ao ser leito nupcial do esposo? Mas vejo que a Virgem, cheia de rubor, porque Maria, no pensar de Agostinho, nós vimos no começo, é uma virgem humilde, é a virgem mais humilde que há. Maria se destaca pela sua grande humildade. Ela mesma diz no Magnífica: o Senhor olhou a humildade de sua escrava. Maria se destaca por essa profunda humildade. E o Verbo encarnado em Santo Agostinho é um tema, ou seja, ele se encarnou para nos ensinar a nossa soberba a grandeza da humildade de Deus. Deus é um Deus humilde, um Deus próximo. Então, Agostinho diz assim, Sermão 291, no parágrafo 6º. Mas vejo que a Virgem, cheia de rubor, ou seja, cheia de humildade, me responde mesmo assim e me admoesta. Tu me perguntas de onde me veio tudo isto? Eu enrubesco, me coro, ao responder-te sobre o meu próprio bem. De onde vem tanta grandeza? Ouve a saudação do anjo e reconhece em mim a tua salvação. Olha só o que Maria, aqui Agostinho está fazendo esse diálogo imaginário, muito típico da retórica antiga, mas é cheio de devoção e de piedade. Agostinho coloca na boca de Nossa Senhora isto, Diz, olha, não me pergunte de onde vem tanta grandeza, todo o meu bem. Pergunta ao anjo. E reconhece em mim a tua salvação. Olha Maria no plano da salvação. Reconhece em mim a tua salvação. O nosso Salvador, que é Jesus. E continua Santo Agostinho. Acredita, ó Agostinho, em quem eu acreditei. Maria acreditou nas palavras do anjo, teve fé nas palavras do anjo. Tu me perguntas de onde me veio isto, que o anjo te dê a resposta. E agora Agostinho, então, dirige as suas palavras ao arcanjo São Gabriel. Diz-me, anjo, de onde veio isto a Maria? E o anjo Gabriel responde a Santo Agostinho: disse eu quando a saudei, ave, cheia de graça. Belíssimo esse texto de Agostinho. Ele dialoga com Nossa Senhora, dialoga com o anjo São Gabriel. De onde vem toda a grandeza de Nossa Senhora? Está ali no Evangelho de São Lucas. É profundamente bíblico. Ave, gratia plena. Jamais nós encontramos nas Escrituras um anjo, que é um ser superior ao ser humano, louvando, elogiando um ser humano. A única exceção é a Nossa Senhora, e ali o arcanjo Gabriel ensina a Agostinho de onde vem a grandeza de Nossa Senhora. Vem dessa plenitude da sua graça. Ave, gratia plena. Outro texto que eu gostaria de ler brevissimamente, o tempo já está bastante avançado, é um sermão também de Agostinho, que é o sermão 369, já no primeiro parágrafo. Esse sermão 369
Agostinho, ele, portanto, usa uma imagem belíssima ao se dirigir a Nossa Senhora, que nos antigos missais era usado também no tempo de Natal. Ele se dirige a Maria, que dá de comer, alimenta com o seu leite materno o próprio pão da vida. Belíssima essa imagem. Maria alimenta aquele que é o nosso alimento, que é o verdadeiro pão da vida. Isso está então no sermão 369, no primeiro parágrafo. Diz assim: Nosso Salvador, por quem todos os dias foram feitos, nasceu do Pai, sem dia determinado. Ele nasceu eternamente do Pai. Quis ele, porém, ter na terra um dia de nascimento. É justamente esse dia que estamos celebrando hoje, ou seja, o dia de Natal, 25 de dezembro. Na época de Agostinho, já se celebrava o Natal no dia 25 de dezembro, já era tradição a celebração do Natal. E depois Agostinho diz a Nossa Senhora: Ó Maria, que pula um trecho, ele diz: Ó Maria, alimenta com teu leite aquele que um dia será nosso alimento. Dá de comer ao pão que desceu do céu e encontra-se no presépio como se fosse o manjar dos animais do campo. Ou seja, no presépio, na manjedoura, se coloca o alimento dos animaizinhos do campo. E ali foi colocado o nosso alimento, o pão da vida, para nos alimentar, a nós que, como a corça, como o servo, nós temos sede e temos fome do Deus vivo. E continua dizendo Agostinho: alimenta aquele que te fez, pois o boi conhece o seu dono e o jumentinho o presépio do seu senhor. Está citando Isaías, capítulo 1, versículo 3. Alimenta com teu leite aquele que te fez, de tal modo que ele mesmo viesse a ser formado de ti. Ou seja, Maria, formadora de Cristo, forma no seu ventre, com o seu sangue, com o seu alimento materno, no seu útero, forma o Verbo que formou Maria. Alimenta aquele que te concedeu o dom da fecundidade ao concebê-lo, sem privar-te ao nascer da honra da virgindade. Ou seja, Maria, quando deu à luz o Verbo, permaneceu íntegra a sua virgindade. Agostinho também proclama que Maria é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. Alimenta aquele que já antes de nascer escolhera o seio e o dia em que haveria de nascer. Então, Maria como aquela que alimenta o nosso pão da vida, aquele que viria a ser o pão, o maná descido do céu, o nosso alimento através do seu corpo e do seu sangue. Então, belíssima essa imagem de Santo Agostinho, Maria lactante, que alimenta o nosso alimento, que é o Cristo. E finalmente, para concluir um pouquinho, e depois já faço um resumo de tudo que acabei de falar, outro texto que está no sermão 223D, no parágrafo 2, parágrafo 2º, sermão 223D, Agostinho, ele fala uma frase belíssima. Ele diz que todos nós estivemos sepultados na noite, menos Maria. Olha só que interessante, Não temos ainda a terminologia, a expressão da Imaculada Conceição. Mas Santo Agostinho foi dos teólogos, dos doutores, que mais contribuiu para a explanação do conteúdo da fé da Imaculada Conceição. Depois, sobretudo, a escola franciscana, São Boaventura, o Bem-aventurado Duns Scoto, vão depois explanar de modo magistral
o dogma da Imaculada Conceição, que será proclamado no século XIX. Né? Mas ali em Agostinho já tem os primórdios dessa explicação teológica da Imaculada Conceição. Então ele diz assim, está comentando a visitação dos magos, né, que se deu, tanto o nascimento de Jesus, ele nasceu na noite profunda de Natal, e ele também ressuscita na noite profunda, né, na noite de ressurreição. Ou seja, momentos de escuridão, brilha a luz do mundo que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Então Agostinho diz assim, nesse sermão 223d. Esse brilho de luz em meio à escuridão foi simbolizado pelo fato de o Senhor ter nascido à noite e ressuscitado à noite. A luz que emerge da escuridão é o Cristo nascido dos judeus, a quem foi dito, equiparei tua mãe à noite. Aqui ele está citando o profeta Oséias, segundo a versão da Bíblia grega, e depois é presente também nas traduções latinas. Agostinho ainda não tinha a tradução de São Jerônimo, ele usava a Bíblia chamada Ítala, uma versão latina antiga que nós só temos em fragmentos, que era um texto latino usado pelos padres latinos antes da Bíblia de São Jerônimo, né? Que seguia, em certo sentido, a Bíblia grega também, a versão Ítala. Havia duas versões latinas da Bíblia antes da Bíblia de São Jerônimo. A Bíblia Ítala, que era preferida por Santo Agostinho, ele dizia que era uma tradução mais correta, e havia também a versão latina Afra, feita na África, que Agostinho não gostava muito, porque ele achava que tinha muitas imprecisões, muitos erros de tradução. Ele preferia a versão latina da Bíblia Ítala. Então ele cita, de acordo com o texto dos 70 da Bíblia grega, nessa versão Ítala do profeta Oséias, eu equiparei tua mãe à noite. Mas olha só o que diz Agostinho, comentando esse trecho do profeta Oséias. Mas no meio daquele povo, ou seja, aquele povo que estava habitando ali na escuridão da noite, né? Mas no meio daquele povo, como naquela noite, a Virgem Maria não era noite, mas em certo sentido uma estrela na noite. Portanto, seu nascimento, né, o nascimento de Jesus, foi apontado por uma estrela que conduziu a uma longa noite, ou seja, aos magos do Oriente, para adorar a luz, para que neles também se cumprisse o que foi dito, brilha a luz no meio das trevas. A ressurreição e o nascimento de Cristo andam de mãos dadas. Assim como naquele túmulo novo, ninguém foi colocado antes ou depois dele, né, de Jesus, também naquele ventre virgem, nenhum mortal foi fecundado antes ou depois dele. Olha só o que Agostinho está afirmando aqui. Né? No ventre de Maria, nem como aquele sepulcro novo, onde ele foi colocado, e depois do qual nenhum outro corpo foi colocado ali, também no ventre materno de Maria, antes dele e nem depois de Jesus, foi fecundado outro ser humano, Maria, sempre virgem. Mas gostaria de destacar aqui, precisamente, esta imagem. Jesus, ele nasce na noite profunda porque o povo estava imerso na escuridão do pecado, exceto Maria. Diz Agostinho, aquele povo estava sentado na sombra das trevas, da escuridão do pecado. Então brilhou uma grande luz para aquele povo, exceto Maria. Maria não era noite, mas era estrela na noite, diz Agostinho. Né? Então, vejam, resumindo, porque eu acho que essa live já foi longe demais, bastante longa, peço desculpas, né? Vocês vão deixando seus comentários aí, perguntas, depois
eu também vou lendo, e se é necessário depois com calma, faço também uma outra live, outros vídeos respondendo a essas perguntas. Mas, em resumo, o que eu gostaria de apresentar aqui para vocês da Mariologia em Santo Agostinho. Primeiramente, ele está fundado na fé mariológica dos 4 primeiros séculos, naquela verdade fundamental da virgindade perpétua de Maria, por assim dizer, um tema fixo, já bem estabelecido nos primeiros cristãos, desde os primórdios, né, que chamavam Maria de Panágia, toda santa. Temos o proto-evangelho de Tiago, que é um texto apologético em defesa da virgindade perpétua de Maria. Nós temos o escrito de Orígenes contra Celso. Celso era um pagão, filósofo pagão, e ele negava também a virgindade perpétua de Maria, e Orígenes, no livro Contra Celso, vai defender muitos dogmas da fé cristã, e um deles é a virgindade perpétua de Maria. Enfim, Agostinho, então, ele parte deste princípio. Maria é virgem, está no credo. Nasceu de Maria a virgem. Está no Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem prometida a um homem justo chamado José. Então, é plenamente bíblico e é plenamente dogmático. Está no símbolo da fé, nos primeiros símbolos, os mais primitivos. O que nós encontramos de maneira interessante também, vamos dizer assim, algo próprio do pensamento de Agostinho, é o tema da humildade profunda de Maria. Maria, ela é virgem porque ela é profundamente humilde. Então, tratado sobre a Santa Virgindade, onde Agostinho vai emparentar essas 3 virtudes: castidade, humildade e caridade. É como se fosse um círculo vicioso, ou melhor dito, desculpe, não vicioso, mas virtuoso, né? Ou seja, castidade, pureza, né? Portanto, humildade e caridade, amor. Né? Agostinho vai dizer aí no livro da Santa Virgindade que a pureza, a castidade, ela mora na casa da humildade, e a humildade é protegida, tem como guardião a caridade, o amor. Protege a pureza, protege a humildade. Né? E Maria, ela é virgem, ela é toda pura, porque o Altíssimo olhou a humildade da sua serva, a profunda humildade de Nossa Senhora. E por isso ela é grande. Por isso todas as gerações a chamarão de bem-aventurada, porque ela é humilde, humilde serva do Senhor. A mais humilde de todas as mulheres, né? De todos os seres humanos, Maria se destaca na sua grande humildade. Né? Esse tema da humildade, portanto, está emparentado também com o tema da santidade de Maria. E aqui é onde eu chamei a atenção de vocês e li esses textos, sobretudo, por exemplo, o texto da natureza e a graça, no capítulo 36, onde Agostinho excetua Maria do pecado. Né? É um indício ali, Maria toda santa. Né? É um texto polêmico, repito, né? Que pode ali ter muitas interpretações, mas é interessante que Agostinho excetua Nossa Senhora de todos os santos e santas do Antigo e do Novo Testamento. Todos eles, contra Pelágio, diriam: nós não estamos isentos do pecado, exceto Maria. Né? Enfim, então seria isso. Agradeço de coração, né, a participação, a presença de vocês aqui comigo nessa live. Ela ficará gravada também. Depois subirei também no meu canal de YouTube, Estudos Patrísticos, Padre Bruno do Espírito Santo. Se vocês quiserem, podem também me seguir ali por esse canal, dedicado a estudos dos padres da Igreja. Não somente Santo Agostinho, ali
nesse canal do YouTube eu tenho também muito material de outros padres da igreja, quem quiser compartilhar. E antes de concluir com a bênção final, tenho uma boa notícia para vocês que amam Santo Agostinho, amam os padres da igreja, amam a Nossa Senhora. Eu preparei um curso de Mariologia Patrística que vai ser liberado no dia da visitação de Nossa Senhora, dia 31 de maio desse mês, e eu estou fazendo uma promoção, mais de 10% de desconto para aqueles que fizerem a pré-inscrição até o dia 30 do mês de maio, desse nosso mês consagrado a Nossa Senhora. Então, você que gostaria de aprofundar no conhecimento dos padres, você que gostaria de aprofundar no conhecimento da nossa fé sobre Nossa Senhora, lá eu aprofundo o que os padres da igreja falaram sobre Nossa Senhora nos 5 primeiros séculos. Começo também apresentando a arte paleocristã, o que nós temos na arte paleocristã, nos sarcófagos, nas catacumbas, sobre Nossa Senhora. E depois eu estabeleço uma ponte com os padres já dos primeiros séculos, os padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, depois os padres do 2º século, do 3º século, 4º século, e concluo até a proclamação do Concílio de Éfeso do ano 431, que proclamou o dogma da maternidade divina de Maria. Então, você que tem interesse, que gostaria de aprofundar mais, pode aproveitar essa pré-inscrição com esse desconto especial, que também estará aqui na bio dessa transmissão. E convido então todos vocês a que quiserem também se inscreverem, participarem conosco desse curso. É um curso 100% online, fica gravado, você adquiriu, portanto você pode aprofundar, assistir, tem ali também disponibilizado a apostila do conteúdo do curso que eu preparei para vocês, né? Então, aqueles que queiram, convido a aprofundar no amor e no conhecimento teológico, espiritual de Nossa Senhora, seguindo os santos padres da igreja dos 5 primeiros séculos, né? Pois muito bem, agradeço de coração a presença de todos vocês e vamos concluir então com essa bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Agostinho de Hipona, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana a todos vocês. Que Deus os abençoe.